assina embaixo. Não há uma natureza brasilis que é para sempre marcada por uma certa desonestidade. Não é verdade, não pode ser verdade, não é possível que seja verdade. É perfeitamente possível que haja uma revolução. Olhar negativo, revolução sobre uma eventual natureza, também não é o meu. Eu acho que o que a natureza me legou é muito bom, é muito positivo, é muito auspicioso e tem a ver com a parte feliz da minha vida. E, portanto, eu não estou disposto a abrir mão. O existencialismo diz, quando você tem que decidir, haverá dificuldade, haverá crise, haverá angústia, haverá... Enfim, ótimo, mas eu não tive que decidir em cima de milhões de possibilidades. Por quê? Porque desde muito cedo eu identifiquei aquilo que me apetecia. E aí você, claro, constrói uma grade de valores das quais você não está disposto necessariamente a abrir mão. Entende? Se a natureza não existe e você é livre o tempo todo, é como se a vida recomeçasse a cada segundo, sabe? É como se você tivesse autorizado a reencaminhar a vida a cada segundo. E isso é emancipador. É como se o passado não determinasse em nada as decisões do presente. Né? Por quê? Porque se você é fundamentalmente livre, obviamente você não pode estar escravizado por uma história. Né? Então, nesse sentido, o pessoal da Revolução Francesa dizia o passado não é o nosso código. Né? Em outras palavras, nós não temos que ser de um jeito ou de outro. Não tem que ser assim. As coisas não têm que ser como sempre foram. Né? E isso é muito legal. Afinal de contas, todos nós clamamos por revolução em algum segmento. Eu costumo falar da educação. E muita gente me diz, mas sabe como é? Na nossa sociedade, sempre foi uma sociedade agrícola e com características de formação para o mundo agro, e isso é assim, e portanto, é normal que não tenhamos, digamos, uma formação em massa para o desenvolvimento de grandes tecnologias em outras áreas, etc. E tal. E eu sempre respondo, mas as coisas não precisam ser do jeito que sempre foram. E, portanto, nós podemos conservar o que nós temos de pungente no agro e também buscar alguma excelência em alguma outra área que nos permita alguma autonomia. Quem sabe um dia conseguimos fazer um trem que ligue São Paulo ao Rio sem precisar comprar da França, da Suécia, como se cogita sempre. Né? Então, veja, outros me dizem, mas aqui a corrupção nunca vai acabar. Por quê? Porque quando os portugueses vieram, em 1500, eles mandaram só a escória. Enquanto que para os Estados Unidos, os ingleses mandaram gente fina. Então, aí você olha e fala, mas você deve estar zoando comigo, cara. Você acha que em 500 e tantos anos não deu para mudar alguma coisa? Sabe? Morreram os primeiros, morreram os segundos, morreram os terceiros, não dá para montar uma escola e com alguma competência? Nós temos que pagar a conta de 500 anos atrás? Isso é má fé, na minha opinião. E nesse ponto, eu assino embaixo tudo que eu expliquei até então. Assina embaixo. Não há uma natureza brasilis que é para sempre marcada por uma certa desonestidade. Não é verdade, não pode ser verdade, não é possível que seja verdade. É perfeitamente possível que haja uma revolução. Quando eu digo revolução, que fique claro, hein? Uma mudança, uma ruptura, onde a escola passe a ter uma importância que nunca teve, como aconteceu na Coreia do Sul. Educação de base lá, né? A gente sai para os rankings internacionais, do PISA, por exemplo, e ano após ano, o Brasil ocupa posições desagradáveis. Né? De 80 países, estamos sempre... Lá perto dos 80. Lá perto dos 80. Bom, em matemática em especial. Você, então, parte da premissa de que o cara que nasceu em Singapura, ele já nasceu mais apto. É um absurdo. E nesse ponto, eu sou 100% Sartre. Isto é um absurdo. Se o cara lá, na 8ª série, ele sabe mais matemática do que o cara aqui no 3º colegial, isto é obra da escola, não é obra dos cromossomos. Bacana você acreditar que é possível melhorar. Sim. É muito bacana, é fundamental, é essencial que isso aconteça. E para isso não dá para acreditar que a gente, por alguma razão de natureza, a gente tendo nascido aqui, a gente não tem capacidade de abstração, não tem, imagina, né? Quantas vezes eu já ouvi coisas do tipo, nunca tivemos um grande pensador. Me lembro uma vez, numa universidade na Europa, eu fui apresentado a um outro professor e me apresentaram como um filósofo brasileiro. Sim. E o rapaz, era um rapaz da minha idade assim, olhou, disse, filósofo brasileiro? 4 ou 5 excelentes, tem não sei o que e tal, mas não é uma Alemanha, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, pouco importa isso. O que importa é que você paga um preço enorme, por quê? Porque para que essas crenças se convertam em estereótipos e depois em preconceito, 2 palitos. Sim. Veja a dificuldade. Mas veja, por exemplo, Aristóteles, que você citou. Ele não teve nenhum problema em dizer o humano. Eu estou dizendo o humano porque a filosofia sempre consagrou o homem, e eu me pergunto se não vale para a mulher também. Então, o humano, né, é um animal político dotado de logos. Então, veja,
Isso é uma definição de humano anterior a qualquer humano. Portanto, Aristóteles, nesse sentido, tem uma perspectiva essencialista. A ponto de alguém parecido conosco, se não viver com os outros e se não tiver desenvolvida competência intelectiva, dotado de logos é razão, capacidade de discurso, é a mesma coisa. A palavra é a mesma. O que é muito lúcido, porque o que a gente pensa é a matéria-prima do que a gente fala. A verbalização é uma contingência. Pensamos através de palavras e falamos com palavras. A matéria-prima é a mesma. Ela é uma matéria-prima que envolve a vida do espírito. Logos. Então, para Aristóteles, o humano tem dois traços essenciais. O seu traço político e o seu traço lógico, digamos assim. Pois muito bem. Então você levanta a mão e pergunta para Aristóteles. E um cara que viveu a vida inteira sozinho, não é humano. Sabe o menino lobo? Quem você quiser. Não é humano. 2. E estão vinculados, né? Porque é aqui que você aprende aqui, né? O cara que não tem linguagem, não tem competência intelectiva, não tem pensamento, não tem capacidade de simbolizar o mundo de um jeito ou de outro, não é humano. Muito embora possa ter aparência, possa ter corpo parecido com o de um humano, não é humano. Então, eis aí uma contraproposta, semelhante à sua. A discutir, né? Quer dizer, pegando um caso radical de alguém que tenha sido largado sozinho na selva e tenha convivido com outros animais. Esse indivíduo é humano ou não é humano? Se continuar humano, é porque deve haver outro tipo de essência que não essa aqui. Se não continuar humano, essa essência tá boa, vale. Agora, veja, para o existencialismo, nenhum nem outro. Pouco importa. Por quê? Porque haverá para o humano essa possibilidade ou essa necessidade deliberativa. Uma crítica que se poderia fazer, se a tal competência deliberativa, ela não requer, por seu turno, algum tipo de repertório, capacidade de intelecção, que seria, assim, essencial para que pudéssemos decidir. Em outras palavras, um sujeito largado no mundo com os macacos e que, ao imitar macacos, viveria como macaco, estaria ele regido pela mesma lógica da liberdade fundamental? Uma boa pergunta. Sim. Não é? Então, você vê que, claro, o grande barato dessas filosofias é que elas suscitam muita polêmica. Né? Muita polêmica. Por outro lado, o que elas permitiram no combate à xenofobia, à misoginia, né? Ao racismo, não tem natureza de preto, não tem natureza de turco, não tem natureza de judeu, não tem natureza de brasileiro, não tem natureza... O humano faz da vida o que ele quiser, e as sociedades também. Então, veja, eu insisto, se por alguns aspectos é maravilhoso, por outros aspectos parece um pouco ingênuo. Então, nesse sentido, o existencialismo deve ser lido, pode ser estudado. Sartre veio ao Brasil, e Sartre é um dos poucos filósofos que produziu no Brasil alguma coisa local.